Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2014. Estamos juntos há 642 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 6 e 7 do livro do profeta Miqueias. Temos dito a você que Miqueias profetiza na época do período assírio, quando este país, a Assíria, está em franca expansão no Oriente Médio e é um império muito cruel para o qual Jonas não quis profetizar, mas Amós e Oséias profetizaram que Deus usaria os assírios para levar o povo de Israel ao cativeiro, o Reino do Norte, e agora Miqueias também vai falar que os assírios serão instrumentos de Deus para julgar o Reino do Sul. A profecia de Miqueias está dividida claramente em 3 ciclos. Todos eles começam com a palavra ouvir, falam de um juízo que Deus vai mandar e terminam com a restauração do Senhor. E já dissemos a você, só vamos recapitular aqui, os capítulos 1 e 2 formam o primeiro ciclo e é anunciado aqui no capítulo 1 que Samaria será feita num montão de pedras e que o mal vai chegar até a porta de Jerusalém. E os assírios de fato fazem isso. E depois de anunciar essa sentença de cativeiro, de Deus retribuindo toda a maldade que aquele povo praticava contra o pobre e o necessitado, a promessa de restauração ao final do capítulo 2 diz que Deus vai ajuntar o povo de Jacó, vai congregar as suas ovelhas no aprisco e que elas então terão seu rei indo adiante delas em paz e em segurança. O segundo ciclo aparentemente já foi proclamado por Miqueias quando o Reino do Norte e o Reino de Israel já não mais existia. Já não se fala mais em Israel ou em Samaria nos capítulos 3 a 5, mas se fala muito a respeito de Jerusalém e do templo. E condena-se aqui então o abuso da posição de liderança, o abuso da profecia, o mau uso dela, o abuso do privilégio do templo. E então no capítulo 4 nós vimos aqui que o profeta anuncia que o templo vai ser destruído e tudo mais, que o rei vai ser humilhado, mas o capítulo 5 fala de um novo rei que será levantado, que vai nascer em Belém, e aqui então nós vemos uma profecia muito clara do Senhor Jesus. Capítulo 6 que lemos hoje, começa agora, num terceiro e último ciclo do livro, falando a respeito da quebra da aliança. E Deus manda convocar testemunhas para dizer que a causa que ele tem contra o reino de Judá é uma causa completamente justa. Veja, montes, ouçam a controvérsia do Senhor. Duráveis fundamentos da terra, venham ouvir. Por quê? Se você vai ao livro de Deuteronômio, você vai ver que por diversas vezes ali, Deus chama os céus e a terra como testemunhas da aliança, do pacto que ele está fazendo com o seu povo. O povo vai receber a terra, mas é para usar direito. O povo vai receber a liberdade, mas não é para abusar dela. E agora, como eles estão usando mal sua liberdade, fazendo mau uso da terra, Deus chama as testemunhas para justificar a sentença que vai impor. E então as pessoas vêm tentando resolver esse problema de uma maneira insincera a partir do verso 6 do capítulo 6. Qual que é? Vou me resolver com Deus. Vou apresentar para ele holocaustos, bezerros de 1 ano, quem sabe milhares de carneiros, 10.000 rios de azeite. Não. O que Deus quer é que você pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o Senhor. Essa é a ideia daquilo que o povo de Deus não fez. E o povo então vai receber o seu castigo, nos exatos termos da aliança lá do capítulo 28 de Deuteronômio. Eles vão plantar, mas não vão colher, a terra vai ser ferida, eles então vão sofrer desolação e serão vergonha dentre as demais nações. Isso aqui é um bom resumo de tudo aquilo que é dito que Deus faria com o seu povo caso desobedecesse, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. E o retrato das consequências disso é mostrado aqui no início do capítulo 7, sobre como o povo de fato desaprendeu a fazer o bem, a viver a vontade de Deus, e então é chegado o dia da sua sentença. Mas, como aconteceu nos 2 ciclos anteriores de Miqueias, esse não é o estado final das coisas. O juízo de Deus não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual Deus vai purificar o seu povo para voltar a ser novamente a nação santa que deveria ser. E então, a partir do verso 8 do capítulo 7, nós vemos o povo dizendo, não é figurativamente aqui, às demais nações: vocês que estão me vendo cair, não fiquem alegres a meu respeito, porque Deus, na verdade, não vai acabar comigo, Ele só está me corrigindo. E quando a gente se reconstruir e a gente se reerguer, vocês vão ver só, Deus vai pegar vocês, porque a nós Ele trata como povo. E a nós Ele disciplina para o nosso bem e para a nossa santidade.
E vocês que estão olhando tudo isso e se alegrando, esperem, porque Deus vai nos vingar. E todos aqueles que nos pisaram e que nos humilharam, ainda que amando de Deus, sofrerão as devidas consequências de seus atos. E aí então, o capítulo fala a respeito de apacentar o povo, no verso 14, de uma restauração para que o povo viva no meio de uma terra fértil, como nos dias de outrora. E a ideia da fertilidade está, portanto, em franca ligação com aquilo que havia sido dito no verso 14 do capítulo 6, que o povo teria fome, ou no verso 1 do capítulo 7, que o povo desejaria comer frutas escolhidas do verão, ou melhor, colhidas do verão, mas não as teria para se alimentar. Ou seja, cada ciclo tem uma ameaça de juízo e uma restauração conectada a esse juízo. No ciclo primeiro é o cativeiro, vão ser espalhados, vão ser desprotegidos. Mas a restauração é justamente o ajuntamento e a proteção. O capítulo 3, a denúncia é exatamente que eles abusam do privilégio do templo. E o juízo é exatamente que o templo vai ser destruído. Mas a promessa de restauração é que virá um novo rei e vai governar o povo, que vai se dirigir a aquele monte renovado e a um novo templo para aprender de verdade a palavra de Deus. Encerrando o livro, neste terceiro ciclo, nós vemos o juízo da fome, da desolação, da humilhação, mas vemos o povo já entendendo que isso não é o estágio final das coisas e que Deus, após aplicar a sua sentença, vai trazer de volta para si o seu povo em santidade. E então, o desfecho do livro é magnífico. Os versos 18 a 20 falam que é exatamente esse o objetivo de Deus. Ele perdoa a iniquidade, ele se esquece da transgressão, ele não retém a sua ira para sempre, ele tem prazer na misericórdia. Embora ele vá punir, ele exercerá misericórdia. E ele vai tornar a ter compaixão do seu povo, vai lançar os seus pecados no mais profundo mar e vai mostrar a Jacó a sua fidelidade e a Abraão a sua misericórdia. Aquelas que ele mesmo jurou aos pais do povo de Israel desde os dias antigos. Ou seja, se temos uma forma de terminar aqui a mensagem de Miqueias, claramente o juízo vem. É um juízo proporcional aos pecados que vocês estão cometendo. Mas a restauração vai refazer tudo outra vez. Porque Deus não reterá a sua ira para sempre. Essa é a mensagem do profeta. É uma mensagem extremamente abençoadora para nós que muitas vezes caímos. Para nós que muitas vezes sofremos sim as consequências dos nossos pecados. Deus é tão bom que Ele não deixa que os nossos pecados sejam simplesmente ignorados. Mas muitas vezes Ele nos faz entender as difíceis consequências do pecado para que nós aprendamos o valor da santificação. E isso Deus faz, não por se irar contra nós de maneira definitiva, mas para querer nos ensinar, nos purificar e nos atrair para si com a sua infinita e bendita misericórdia. Que essa lição abençoe a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você. E amanhã a gente volta ao livro dos Reis para ver como é que a história continua nessa época de tantos profetas anunciando a palavra de Deus. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.